10.000 carinhas sorrindo para ele, ele ficou encantado e pensou: esse é o melhor lugar do mundo, eu sempre vou querer voltar aqui. Diz a lenda que na mesma cidade caminhava um cachorrinho rabugento, de mal com a vida. Nasceu no céu, não nasceu no coração do homem, nasceu no coração de Deus. O casamento é obra de Deus, mas esse casamento que foi criado por Deus para a felicidade do homem, porque diz a Bíblia que Deus fez o homem adormecer e tira não da cabeça dele para que a mulher o comandasse, não dos pés dele para que a mulher fosse dominada por ele, mas da costela dele, para que tivesse bem perto do coração, para ser o centro dos seus afetos, debaixo do seu braço, para ser por ele amparada, e faz uma mulher. E quando essa mulher vem, ela é uma Miss Universo. É bem verdade que só tinha ela, mas esse homem abre o peito num gesto de exclamação, de poesia, e diz: esta sim, Senhor, afinal é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Por isso vai chamar-se varão, porque do varão foi tomado. Agora, esse casamento foi criado para ser uma fonte de prazer e alegria, pode se transformar numa fonte de pesadelo e tristeza. O casamento que pode e deve ser um jardim grinaldado de flores, pode se transformar num deserto árido e causticante. O casamento que foi criado para ser um território de liberdade, pode se transformar numa masmorra de opressão e escravidão. Você decide que tipo de casamento você quer. Eu vou ilustrar isso para você. Há uma lenda chamada lenda da casa dos 10.000 espelhos. E nessa casa, quem chegasse ali, naquela sala, via o seu rosto multiplicado 10 vezes. Essa cena acontece em Israel. Quem foi a Israel já deve ter visitado o Museu Yad Vashem. E lá no Museu Yad Vashem existe um departamento chamado infantil daquele museu, do Holocausto, onde se homenageia 1,5 milhão de crianças que foram mortas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Quando você entra num corredor escuro, você vê 1,5 milhão de velas acesas, e você vai escutando a chamada daquelas crianças. Quando você termina aquele corredor, via de regra, as lágrimas estão rolando em seu rosto. Lá não tem 1,5 milhão de velas acesas, lá tem 15 velas acesas. Mas por um jogo de espelhos, quando você entra, você vê 1,5 milhão de velas acesas. Então pense comigo na casa dos 10.000 espelhos. E diz a lenda que um cachorrinho, serelepe faceiro, caminhando pela cidade, viu essa casa, entrou nessa casa, e quando ele viu 10.000 carinhas sorrindo para ele, ele ficou encantado e pensou: esse é o melhor lugar do mundo, eu sempre vou querer voltar aqui. Diz a lenda que na mesma cidade caminhava um cachorrinho rabugento, de mal com a vida, rosnando e arreganhando os dentes para quem passasse perto dele. Atraído por essa mesma casa, ele chegou e entrou, e ficou horrorizado, porque ele viu 10.000 caras rosnando para ele, arreganhando os dentes para ele. Ele disse: esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais quero voltar aqui. Ora, a lenda é autoexplicativa. A sua casa tem exatamente a sua cara. Você se reproduz dentro da sua família.
Se você é uma pessoa mal-humorada, a sua casa vai ser mal-humorada. Se você é uma pessoa amarga, a sua casa vai ter um tom amargo. Mas se você é alguém de bem com a vida, se você é alguém grato a Deus, se você é alguém feliz, se você é alguém otimista, se você é alguém que trescala otimismo, alegria, amor, a sua casa vai ser assim. Você decide como é que vai ser a sua casa. O texto que nós lemos tem alguns princípios para um casamento feliz. Eu quero partilhá-los com você. Primeiro princípio está aí no versículo 7. É o princípio do elogio, onde o marido chega para a esposa e diz assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Aí você pensa assim: será que esse camarada morava na lua? Será que esse cara está sendo honesto? Será que existe esse ser sem perfeito, sem defeito? A resposta teológica que você e eu temos é: não existe. Depois que o pecado entrou no mundo, não tem ninguém sem defeito. A experiência prova isso. Como disse o pastor Josué, nós não somos um ser pronto e acabado. Nós estamos num processo. Mas se não somos prontos e acabados, por que esse homem aqui diz para sua amada: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito? Por quê? Por uma razão simples: o amor não se centraliza nos defeitos do cônjuge, o amor se centraliza nas virtudes do cônjuge. Se você ficar querendo investigar os defeitos do seu marido, da sua mulher, eu lhe garanto, você vai ficar ocupado demais. Você não vai ter tempo para mais nada. Seu papel no casamento não é o papel do detetive, onde você vai ficar examinando, investigando detalhes para flagrar seu cônjuge num ponto falho. Não. Seu papel no casamento não é o papel do arqueólogo, onde você vai cavucar o passado do seu cônjuge para descobrir alguma coisa lá que vai trazer revelação para o presente, dar talvez um pouco de luz para o futuro. Não! Você não melhora o seu cônjuge fazendo críticas a ele. Você melhora o seu cônjuge fazendo elogios a ele. Um elogio sincero vale mais que 1000 críticas. Você pega mais moscas com a gota de mel do que com um barril de fel. Quais são os pontos fortes do seu cônjuge? Diz isso para ele. Agora nota outra coisa. Esse marido está fazendo um elogio para sua esposa de forma direta: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Porque às vezes até o marido reconhece as virtudes da esposa e até comenta para os amigos: a minha mulher é uma bênção, mas ela nunca escutou isso dele. Às vezes você até comenta lá no salão de cabeleireiro que o seu marido é um homem maravilhoso, é um homem honrado, é um trabalhador honesto, é um bom pai, é um bom marido, mas ele nunca escutou isso de você. Agora notem que você e eu estamos sendo elogiados, eu não tenho dúvida. A pergunta é por quem? Porque se você não elogiar seu marido, alguém vai elogiar. Se você não elogiar sua esposa, alguém vai elogiar. Agora pense comigo, um marido ou uma esposa que sai de casa